Olá pessoal, tudo bom? Estou aqui, professor Aloísio, para resolver, passar para vocês umas questõezinhas da CESP de raciocínio lógico, beleza? Essas questões você encontra aí no nosso site Amo Concursos, encontra também questões da CESP do professor Maurício de Informática, etc, beleza? Joia? Vamos lá, vamos ver como é que a CESP aborda essas questões de raciocínio lógico, tá? De raciocínio lógico. A CESP é aquela banca que trabalha com item certo e errado, né? Certo e errado, ela te dá uma afirmação, né? Uma afirmativa, e você tem que julgá-la em certo e errado, beleza? Mas lembrando, olha só, lembrando, também existem questões da CESP, a BCDE, tá? Também tem. O maior percentual de questões é certo e errado, mas às vezes rolam uns concursos que a CESP coloca alternativa tradicional, a BCDE marca uma correta, tá bom? Mas aqui vamos bater mais no que mais aparece na CESP, que são as questões estilo certo e errado, beleza? Eu amo isso, amo concursos, maravilha. Vamos lá? Então vamos ver? Primeira questãozinha da CESP, vamos trabalhar. Questões CESP RLM. Já vou deixar logo aqui meu contato, tá? Meu contato, Aloísio Filho, @globo.com. Beleza? Joia? Fechado? Aloísio Filho, @globo.com. Tá bom? Então, querendo falar comigo, pode mandar aí o e-mail. Então, vamos trabalhar essas questões CESP, vamos ver aí. Raciocínio lógico matemático. Questãozinha 2015 da CESP. Estou pegando as questões da CESP. Vamos analisar questões de 2015, 2014, questões mais recentes aí para a gente trabalhar. A respeito da lógica proposicional, julgue o item subsequente. Lógica proposicional, lógica das proposições, né? Proposição simples, composta. A proposição no Brasil, 20% dos acidentes de trânsito ocorrem com indivíduos que consumiram bebida alcoólica, é uma proposição simples. Bom, vamos lá. O que são proposições, né? Botando aqui, fazendo um resuminho, né? As proposições, elas se dividem um micro, ultra, super rápido resumo. Vamos lá, as proposições se dividem em simples e compostos. O que são proposições? Primeiro, proposições são orações declarativas que podem ser classificadas em verdadeiro ou falso. São orações declarativas, então tem que ter ponto final. Orações tem que ter sujeito e verbo, declarativas ponto final, que podem ser classificadas em verdadeiro ou falso. Elas podem ser simples ou compostas, tá? As proposições simples são aquelas onde não aparecem os conectivos lógicos. E as compostas aparecem os conectivos lógicos. Quais são os conectivos lógicos? O e, o ou, o se, então, e o se e somente se, que é visto em aula teórica, é evidente. O se e somente se. Beleza? Ok? E aí simples não tem conectivo lógico. Joia! Então vamos voltar aqui? Vamos lá. Essa proposição, no Brasil, 20% dos acidentes de trânsito ocorrem com indivíduos que consumiram bebida alcoólica, é uma proposição simples. Sim, correto, é uma proposição simples. Certo, é uma proposição simples, né? Tem algum conectivo lógico aí? Tem e, tem ou, tem se, então, sei somente se? Não tem, tá? Então, a proposição simples é uma oração declarativa que pode ser classificada em verdadeiro ou falso, né? Isso aí você pode classificar em verdadeiro ou falso. No Brasil, 20% dos acidentes de trânsito ocorrem com indivíduos que consumiram bebida alcoólica. Não pode? Pode, é só você fazer uma pesquisa. Vai no Google pesquisar se é verdadeiro ou falso, você consegue classificar verdadeiro ou falso, tá? Então, as proposições têm essa característica. Tem que ser, é possível classificá-las em verdadeiro ou falso, tá bom? Então, esse item está certo, é a proposição simples, perfeitíssima esse item 1 da CESP, classificação de proposições, tá bom? Beleza? Ok? É claro que, tecnicamente mesmo, né, ela não abordou nem a situação do ponto, né? Mas cuidado que já caiu questão da CESP assim. Olha só, já caiu questão da CESP assim. João é estudioso. Interrogação. Isso não é proposição. Frases exclamativas, se tiver uma exclamação ou uma interrogação, pelo amor de Deus, não é proposição. Anotem no seu caderno.
Beleza? Exclamação e interrogação é a proposição. Proposição não pode ter exclamação nem interrogação. Já caiu assim item da sétima. A frase João é estudioso é a proposição? Não. Não foi exatamente essa frase, João estudioso, mas enfim, uma frase com uma interrogação ou uma exclamação. Não são proposições. Fechado? Fechamos a questão 1, gabarito certo. Questão 2. Também em 2015, a respeito da lógica proposicional, julgue esse itemzinho. É comum na banca CESP aparecer questões envolvendo símbolos matemáticos. Os símbolos matemáticos, os símbolos lógicos. Os símbolos lógicos, o símbolo do E é a letra V de cabeça para baixo, esse é o E. O O é a letra V normal. O C, então, é uma setinha, tá? E o C e somente C... E o C e somente C é a dupla seta, tá bom? É a dupla seta. Fechado? Ok? Então, vamos lá. Se P, Q e R forem proposições simples e se T for a proposição composta falsa, vamos ler o que está aqui? Lê o que está aqui comigo, vamos lá. Vamos lá, comigo. CP e negação Q, então R. CP e negação Q, então R. Isso daí mesmo. Negação tem dois símbolos. Esse símbolozinho aqui, chamado cantoneira, ou então esse aqui, chamado tio, né? Geralmente a CESP, geralmente não estou afirmando 100%, mas geralmente a CESP usa mais esse símbolo aqui, tá bom? Usa mais esse símbolo aqui, tá? Mas nada impede que numa questão ela use esse, ela poderia usar assim, ó, negação Q em vez do símbolo da cantoneira. Beleza? Então vamos lá, vamos analisar. Ele está falando o seguinte, se P, Q e R forem proposições simples, se T for proposição composta, então necessariamente P, Q e R serão proposições verdadeiras? Vamos lá. Deixa eu colocar primeiro essa frase aqui, vamos lá. P, E, negação Q, CP e negação Q, então R. Ó, o fato da negação Q tem entre parênteses, isso não implica em nada não, tá? Posso escrever sem um parênteses aqui, a mesma coisa. P, E, negação Q. Aqui também, P, E, negação Q, fechado? Bom, será que necessariamente P, Q e R são proposições verdadeiras? Ele está dizendo que essa proposição T, isso daqui é a proposição T, tá? Essa proposição T é falsa. Então essa proposição toda tem que ser falsa. Será que necessariamente P, Q e R tem que ser verdadeiras? Eu vou dar um contra-exemplo, tá? Vou dar um contra-exemplo. Primeiro, vamos supor que P, Q e R sejam verdadeiros. Vamos lá. Vamos supor que P seja verdadeiro, P seja verdadeiro, Q seja verdadeiro e R seja R verdadeiro. Vamos ver o que vai dar. Então, vamos ver o que acontece com P, Q e R verdadeiros? P verdadeiro. Se Q for verdadeiro, a negação dele é falso e R verdadeiro. Gente, verdadeiro e falso dá falso. Tabela verdade do E. Vamos lembrar a tabela verdade do E? Vamos lembrar a tabela verdade do P e Q? VV da V, VF da F, FV da V, FV da F, FF da F. Tabela verdade do F, do E, hein? Do E, do P e Q, ok? Aula teórica. P e Q só é verdadeiro quando ambas as proposições P e Q são verdadeiras. Basta no P e Q uma proposiçãozinha ser falsa para já ser falsa. Tá vendo a tabela verdade do P e Q? Ó, basta uma delas ser falsa que o P e Q já é falso. Tá? Então, então vai ficar, né? Se todas forem verdadeiras, então, o que vai acontecer? P é verdadeiro, a negação do Q, se Q é verdadeiro, que vai ficar falso, verdadeiro e falso dá falso, e se o R for verdadeiro, essa aqui vai ficar uma proposição F com V dá V. Né? No C, então, dá V. Dá V. Tá? Dá V. Então, se P e R forem proposições simples e se T for proposição composta falsa, necessariamente P e R serão proposições verdadeiras? Não. Não. Ó, de novo. P verdadeira, Q verdadeira, R verdadeira. P verdadeira, se Q for verdadeira, a negação dele é falso. E R verdadeira. Gente, verdadeiro e falso no E dá falso. Então tudo isso aqui é falso. E falso com verdadeiro no C, então dá verdadeiro. Olha a tabelinha verdade do CP, então o quê? Vamos botar aqui para lembrar? VV da V, VF da F,
FV da V, FF da V. O único caso que o CP, então, que dá falso é quando você tem VF. É quando você tem VF. É o único caso que ele dá falso. O único caso que ele dá falso, quando você tem VF. Tá? Quando você tem VF. Ok? Beleza? É o único caso. Tá? Então, necessariamente, P e Q serão proposições verdadeiras? Não. Porque se as três forem verdadeiras, essa proposição T não dá falsa. Não dá falsa. Beleza? Tá? Então, esse item está errado. 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 Se você quiser, só para a gente treinar, tornar essa proposição falsa, como é que a gente poderia fazer? Ó, para essa proposição aqui ser falsa, para ela dar falsa, vamos treinar. Para ela dar falsa, você poderia, por exemplo, colocar o P verdadeiro, né? O Q poderia ser, por exemplo, falso, e o R falso. Olha só o que vai dar. Vamos supor que o P seja verdadeiro. P sendo verdadeiro. Se o Q for falso, a negação dele é verdadeira. A negação dele é verdadeira. Tá? Aí vai ficar um P e Q verdadeiro. Um P e Q verdadeiro. E o R é falso. Ora, o R ser verdadeiro com falso, então dá falso. O único caso que o CPI tem que dar verdadeiro é quando dá VF. VF, questãozinha em tabela verdade. Aí, né, P verdadeiro, Q falso e R falso, daria aquela proposição T falsa. Todas verdadeiras, não. Não dá essa proposição falsa. Tá bom? Beleza? Então esse item está errado. Item 2, errado. Questãozinha de tabela verdade. Tabela verdade. Questão 3, a respeito da lógica proposicional. Julgue o item subsequente. Gente, tabela verdade, né? Vocês têm que memorizar essas tabelinhas verdades, tá bom? P e Q. Quando é que P e Q é verdadeiro? Só quando dá VV. Só quando dá VV. Verdadeiro com verdadeiro. Eu, inclusive, tenho aí um resumão teórico de raciocínio lógico, tá? Tenho gravado aí um resumão teórico de raciocínio lógico que eu mostro rapidinho equivalências, negações, tabela verdade. É um resumão teórico. Resumão. Tá? 3 horinhas de resumão, onde eu mostro tabela verdade, equivalências, negações, mostro tudo isso. Tá? Então, P e Q só é verdadeiro quando dá VV. O resto vai ser tudo falso, acabou. O C, então, que aparece muito em prova, o CP, então, Q, só vai ser falso quando a frasezinha que vem depois do P for verdadeira e a frase que vem depois do então for falso. Tá? Fechado? Fora isso, ele é sempre verdadeiro. Então, vamos lá. A proposição, quando o indivíduo consome álcool ou tabaco em excesso ao longo da sua vida, sua probabilidade de infarto do miocárdio aumenta em 40%. Pode ser corretamente escrita dessa forma. CP ou Q, então, R, letra V ou, em que P e R sejam proposições convenientemente escolhidas. Bom, primeiro, olha só. Se eu falar assim para você, quando chove, não vou à praia. O que eu quero dizer? Se chove, então não vou à praia. Tá? O quando vira sem então. O quando vira sem então. Beleza? Quando João estuda, Carlos joga futebol. Quer dizer, se João estuda, Carlos vai jogar futebol. Ou seja, quando o indivíduo consome álcool ou tabaco, o que ele quer dizer é se um indivíduo, etc., né, consome álcool, né? Se um indivíduo consome álcool ou tabaco em excesso ao longo da sua vida, então a probabilidade de infarto, estou abreviando aqui, né, gente? Não vou escrever a frase toda. A probabilidade de infarto do miocárdio aumenta 40%. Tá? Então, se eu chamar um indivíduo consome álcool de P, né, de P, chamei um indivíduo consome álcool de P, e chamar tabaco em excesso ao longo de sua vida de Q, ó, tabaco em excesso ao longo de sua vida de Q, e chamar probabilidade
de infarto do miocárdio aumentar em 40% de R, como é que fica? Quando o indivíduo consome álcool ou tabaco em excesso ao longo de sua vida, quer dizer, se um indivíduo consome álcool ou tabaco em excesso ao longo de sua vida, então a probabilidade de infarto do miocárdio aumenta em 40%. É o que está aqui. É o que está aqui. Se P ou Q, o ou é a letra V, então R. Se P ou Q, então R. Se P ou Q, então R. Certíssimo a representação dessa frase em símbolos lógicos. E ele fala P, Q, R sejam convenientemente escolhidas, realmente. Escolhi P, essa expressão, escolhi Q, a frasezinha do tabaco, escolhi R, a frasezinha da probabilidade. Perfeito, perfeito. Item certo, item certo, item certíssimo, perfeitinho essa questão. Beleza? Isso aparece na CESP. Você tem que saber escrever frases, passar frases que estejam escritas em português para símbolos. E cuidado com os sinônimos, o quando vira centão. Quando vira centão. Beleza? Então tem mais uma questãozinha da CESP aí para você. Isso é a CESP, isso é a CESP. CESP é assim. Vamos lá. Certo e errado, né? CESP é esse estilo certo e errado. Mais uma questãozinha CESP 2015, EPATU. Julgo e interseguir com base nas características do raciocínio lógico, do raciocínio analítico, e na estrutura da argumentação. Tá bom. Então vamos lá. A seguinte situação é um exemplo de apelo popular. Dentro do metrô, um rapaz começa a pedir ajuda aos demais passageiros para pagar sua passagem de volta para casa. Sua justificativa para essa atitude é o fato de ter sido assaltado e não ter um centavo. Bom, sempre uma questãozinha que é agora recente da série, deixa eu abrir um quadrinho branco aqui, que fala sobre um argumento, né? Ele pode ser válido ou não válido. O que é um argumento válido? O que é um argumento válido? É aquele argumento que a sua conclusão está coerente com as premissas. É um argumento bem escrito, né? O que é um argumento? Um conjunto de premissas e uma conclusão. Então, quando a conclusão está coerente com as premissas, o argumento é válido. Se a sua conclusão não está coerente com as premissas, um argumento é chamado uma falácia. Uma falácia. Você argumenta uma coisa, né, que a conclusão não está coerente com as premissas. É uma falácia. Tá? Existem alguns tipos de falácia, tá? Que é o apelo. Apelo à piedade. Tá? Apelo à piedade é um tipo de falácia. Beleza? Apelo popular. Apelo popular. Tá? Apelo popular e apelo à autoridade. Existe outro tipo de falácia, mas, enfim. O que é o apelo à piedade? Tá? O que é o apelo à piedade? Tá? O apelo à piedade o nome já está dizendo. Você constrói um argumento baseado na compaixão, né? Não é um argumento escrito de uma maneira válida, estruturada, não. É uma falácia. Você elabora um argumento, não está estruturado do ponto de vista direitinho, né? Você escreve um argumento do ponto de vista, você tenta conseguir alguma coisa através, né, da compaixão. Ah, por favor, eu preciso disso, porque eu estou com um filho doente, estou com não sei o que, minha mãe não sei o que, você apela para a compaixão. Não necessariamente o seu argumento está bem estruturado, tem uma conclusão lógica, correta, perfeita, você faz um apelo à compaixão, ao sentimento das outras pessoas, chamado apelo à piedade. Isso aqui são os tipos de falácias, tá? Tipo de falácia. O que seria um apelo popular, por exemplo? Um apelo popular. Um apelo popular é quando você... o nome já diz popular, você consegue convencer as pessoas, consegue, né, escrever um argumento, falar um argumento convencendo as pessoas, né, através da popularidade mesmo, da popularidade, o maior número de pessoas, né, como se fosse um discurso de um político, né, você faz aquele discurso inflamado, né, aqueles argumentos, de tal maneira que o maior número de pessoas consiga, aprove o seu argumento, tá? Aprova o seu argumento, é o apelo popular,
ok? É o apelo popular, tá bom? Ele desperta, tem a ver com o entusiasmo das multidões, beleza? Propagandas, né? Uma propaganda é um argumento que passa para você de tal maneira que você mexe com a compaixão de um público maior, apelo popular, né? Então você usa aquele público para tentar colocar aquele teu argumento em prática. Tá? Apelo popular. Apelo à autoridade. O apelo à autoridade é o seguinte, é um tipo de falácia aonde você usa, né, a sua posição de autoridade para fazer o que o teu argumento, né, você consegue convencer as pessoas, você elabora um argumento e consegue convencer as pessoas a partir da sua autoridade. Não, eu sou autoridade, o que eu estou falando é isso. Acabou, quem manda aqui sou eu, esse meu argumento está correto mesmo, acabou, eu sou autoridade aqui, o que eu falei está correto. E não necessariamente o argumento seja válido, né? Você está tentando convencer uma pessoa que aquele argumento é válido devido à sua autoridade. Eu que mando aqui, o argumento é válido. O que eu falei está certo. Não necessariamente, né? São um tipo de falácias, tá? São argumentos que não são válidos, mas você tenta torná-los válidos através da piedade, apelo popular, apelo à autoridade. Então, essa questão aqui, quando ela fala que a seguinte situação, é um exemplo de apelo popular. Não é apelo popular. Não é apelo popular. Não está envolvendo multidão. Você não está tentando convencer uma multidão, né, do seu argumento. Não. Isso daqui não é popular. A questão é um apelo à piedade. É um apelo à piedade. Correto? É um apelo à piedade. Por que é um apelo à piedade? Está fazendo um apelo à compaixão, né, para você conseguir algo, né? Por favor, né? Eu preciso de dinheiro para pagar a passagem, né? Porque fui assaltado, não tenho um centavo. Um apelo à piedade. Não necessariamente esse argumento é verdade. Você garante que esse argumento é válido? Você garante que esse argumento é válido? Será que o cara realmente foi assaltado e não tem dinheiro? Isso pode ser, né? Isso é uma falácia. O cara nem foi assaltado, nada, mas está usando um argumento, né? Uma falácia, um argumento não válido para tentar te convencer através do apelo à piedade. Ok? Então esse item está errado porque não é apelo popular, é apelo à piedade. Beleza. Beleza. Vamos lá. Então, um eleitor deverá escolher entre os candidatos A, B, C, D. E ele recebeu de seus amigos as 4 seguintes mensagens a respeito desses candidatos, né? Os candidatos A e B são empresários, exatamente 2 entre os candidatos A, B e C são empresários. O candidato A é empresário, tem mais uma informação aqui, o candidato C é empresário, tá aqui em cima, tá? Tá aqui em cima. Então vamos lá. Os candidatos A e B são empresários. Exatamente 2 entre os candidatos A, B e C são empresários. O candidato A é empresário. Tem mais uma informação aqui em cima. O candidato C é empresário. Com base nas informações apresentadas, eu julgo o próximo item, considerando que o leitor sabe que exatamente uma das mensagens é falsa, tá? Que exatamente uma das mensagens é falsa, beleza? E que exatamente um dos candidatos é um empresário. As informações são suficientes para se concluir que o candidato D é empresário. O candidato D é empresário. Você pode concluir que o candidato D é empresário? Tem 4 candidatos, A, B, C, D. Aqui ele fala do candidato AB. Aqui ele fala do candidato ABC. Aqui ele fala do candidato A. Aqui ele fala do candidato C. Em algum momento ele falou do candidato D? Não! Então não tem nem o que pensar, esse item está errado. Errado. Professor, acabou a conclusão? Acabou? Acabou. Viu a brincadeirinha de mau gosto da CESP? Aí você fica pensando, peraí, candidato C, deixa eu raciocinar. O A falou uma coisa, o B... Gente, ele não falou nada do candidato D. Não tem como eu concluir nada do candidato D. Não tem como ele concluir que ele é empresário, enfim.
sei lá, não tem como concluir que ele é empresário. Tá? E nem que é empresário, nem que não seja, sei lá. Não tem como. Beleza? Ok? Então não dá. Fechado? Não tem como. Bom, mas eu posso concluir que o candidato A é empresário ou não? Vamos ver. Aqui fala do candidato C, vamos ver onde é que fala do candidato A. O candidato A fala na primeira frase, olha essa frase e olha essa daqui. Tá? Note que a questão fala, primeiro, que somente uma das mensais é falsa. Está escrito aí. Somente uma das mensais é falsa, hein? Lê de novo aí a questão. Somente uma das mensais é falsa. Então, todas as outras são verdadeiras, só tem uma falsa. Gente, aí aqui, olha só. Se o candidato A não fosse empresário, vamos fazer uma suposição. Suposição. Candidato A não é empresário. Vamos supor que ele não seja empresário, fazer uma suposição, ele não é empresário. Se ele não é empresário, essa frase que diz que o candidato saber ser empresário seria falsa, e essa frase que diz que o candidato é empresário seria falsa. Isso não pode, porque, gente, a questão diz que só pode ter uma das mensagens é falsa, uma das mensagens. Então, o que está acontecendo? Eu estou supondo, se o candidato A não for empresário, eu vou ter duas mensagens falsas, não pode, só pode ter uma, uma. Então, se o candidato A não for empresário, eu vou ter duas mensagens falsas, isso não pode acontecer. Então, obviamente, o candidato A é empresário, o candidato A tem que ser empresário. Então, se o candidato A tem que ser empresário, essa alternativa 7 está certa, a 6 errada, a 7 certa. O candidato A é empresário, alternativa corretíssima, maravilha, perfeito, joia? Vamos lá, pessoal, mais uma questãozinha CESP, segue aí. André, Bruno e Carlos, técnicos do TRE, começaram a analisar no mesmo instante, individualmente, as prestações de contas das campanhas de 3 candidatos, compostos de 60 documentos, cada uma. Beleza? Cada um dos técnicos deveria analisar as contas de um candidato de que maneira? Bom, ao terminar a análise de sua parte, Carlos, sem perda de tempo, ajudou o Bruno, e quando os dois terminaram a parte de Bruno, eles se juntaram imediatamente a André, até que os 3 terminaram o trabalho, mantendo seu ritmo até o final. Bom, com relação à situação hipotética, julgo os itens seguintes, considerando que em 10 minutos de trabalho, André analisa 2 documentos, Bruno 3 e Carlos 5, tá? Então, vamos lá. Vamos ver aí. Quando Carlos concluiu a análise de sua parte dos documentos, André e Bruno haviam analisado juntos a mesma quantidade de documentos que Carlos? Bom, vamos lá. Quando Carlos concluiu a análise de sua parte de documentos, então Carlos, o que Carlos fez? Vamos botar aqui. O que Carlos fez? Carlos, como é que ele concluiu os documentos dele? Ele concluiu, cadê? 5 documentos em 10 minutos, não foi isso? Em 10 minutos? Em 10 minutos, André analisou 2 documentos, Bruno 3 e Carlos 5. Então, Carlos analisou 5 documentos em 10 minutos. Foi a produção dele. Tá? Será que André e Bruno, juntos, né, concluíram a mesma quantidade de documentos que Carlos? Então, vamos lá. André e Bruno juntos. André, ele analisou 2 documentos, né, 2 documentos, e Bruno 3 documentos. 2 mais 3 documentos, eles analisaram juntos 5 documentos em 10 minutos. Em 10 minutos. Ou seja, gente, analisaram junto a mesma quantidade de documentos que Carlos. Beleza, mesma coisa. Certo. Item certo. Beleza? Né? Ok? Então, item certinho. Tá bom? E item 9. A análise de todos os documentos, né, foi feita em mais de 5 horas. Bom, vamos lá. Total de documentos foram 60, né? Aqui, ó.
O enunciado ali, cadê? Não, aqui, 60 documentos. Paga isso aqui já finalizamos. Então, ao todo, 60 documentos. Veio o enunciado, 60 documentos ao total. Né? Então, volta aqui. Bom, beleza. Então, vamos analisar esse daqui. Então, você tem 60 documentos no total. Beleza? Ora, e você tem 3 pessoas. André, Bruno e Carlos, para analisar cada um 60 documentos. Então, 60 vezes 3 vai dar 180. Beleza? Vai dar 180. Tá bom? Cada um tem 100 documentos. Então, 180 processos. Total de 180 processos. Tá. Total de 180 processos que tem que analisar. Não é isso? Será que essa análise foi feita em mais de 5 horas? Então, deixa eu pegar aqui um quadrinho branco para você. Vamos lá. Então, 60 processos vezes 3 pessoas vai dar um total de 180 processos. Né? Cada um com 60 processos, 3 pessoas, não é isso? Vai dar um total de 180 processos. Bom, total de processos analisados em 10 minutos. Em 10 minutos, tá? Foram 2, mais 3, mais 5. Foram 10 processos, não foi isso? Foram isso? 10 processos? Sim, ó, 10 processos. O André analisou 2 documentos, tá? O Bruno analisou 3 documentos e o Carlos 5 documentos. 5 documentos, processos, tanto faz. Então, em 10 minutos foram analisados 10 processos, 10 documentos. 180 processos, documentos, vão demorar quanto tempo? X, uma regrinha de 3. Esse X aqui vai ser 180 vezes 10 sobre 10, né? Como é que eu acho o X numa regrinha de 3? É essa diagonal que não tem o X dividido pelo número que sobrou. É o produto da diagonal que não tem o X dividido pelo número que sobrou. Beleza? Ora, 180 vezes 10 sobre 10, 10 dividido por 10 dá 1, sobra 180 minutos. 180 minutos, beleza? 180 minutos é a mesma coisa que 3 horas, não são 3 horas? Uma hora não tem 60 minutos? Uma hora tem 60 minutos. 180 minutos, 3 horas. Tá? Então esse item ele está errado, né? Então esse item está errado. Tá? Por quê? Ele fala que a análise dos documentos foi feita em mais de 5 horas? Não. Mais de 5 horas não. Foi feita em 3 horas, né? Então o item 9 está errado. Foi feito em 3 horas. Mais de 5 horas não. Fechadinho? Beleza. E considerando o mesmo item, né? O mesmo item, Carlos concluiu a análise de sua parte em menos de 90 minutos. Bom, o Carlos, vamos lá. Em menos de 90 minutos. O Carlos, ele produz 5 documentos. Vou botar aqui, tem um espaçozinho aqui. O Carlos produz 5 documentos em 10 minutos. Em 10 minutos. Ora, ele tem que produzir 60 documentos. Gente, o enunciado fala que cada uma dessas pessoas, André, Bruno e Carlos, tem que produzir 60 documentos. Tá? 60 documentos. Ok? Beleza? Então, 5 documentos em 10 minutos. 60 documentos em quantos minutos? 60? Sim, vamos ver aqui, ó. Tá aqui. 3 candidatos, 60 documentos cada um. Tá? 60 documentos cada um. Beleza? Ok? 5 documentos em 10 minutos, 60 documentos em quanto tempo? Que é a produção total. Ora, vamos ver. Regrinha de 3. Como é que você acha o X? O X é o produto dos números que estão nessa diagonal aqui, ó, dividido pelo númerozinho que sobrou. 60 vezes 10 dividido por 5. 10 dividido por 5 dá 2. Vezes 60, 120 minutos. 120 minutos é uma coisa que 2 horas, não é? Uma hora não tem 60 minutos? 2 horas, 120 minutos. Então, ele concluiu em menos de 90 minutos? Não, mais 90 minutos. Está errado, em 2 horas, mais 90 minutos. Né? Errado. Menos de 90 minutos, não, mais 120 minutos ou 2 horas. Beleza? Ok?
Então isso aí também é característica da CESP, te dá um único enunciado e 3 itens do mesmo enunciado. Isso acontece. Tá? No fundo são 3 questõezinhas referentes a um único enunciado, porque cada item certo e errado da CESP, no fundo é uma questão diferente. Tá bom? Beleza? Então, fechamos mais esses 3 itenzinhos aí. Mais 120 minutos ou 2 horas. Beleza? Ok? Então isso aí também é característica da CESP, te dá um único enunciado e 3 itens do mesmo enunciado. Isso acontece. Tá? No fundo são 3 questõezinhas referentes a um único enunciado, porque cada item certo e errado da CESP, no fundo é uma questão diferente. Tá bom? Beleza? Então, fechamos mais esses 3 itenzinhos aí.